Oiê, o vídeo de hoje eu vou desenhar essa pipoquinha com fundo lilás que vocês estão vendo aí, que foi a referência que eu estava buscando lá no Pinterest pra gente poder encontrar cores interessantes para trabalhar com luz e sombra e testar bem legal, bem melhor a nossa aquarela da Sakura Koi, que é uma aquarela escolar, e a gente entender como que o material se comporta em relação às camadas transparentes sobrepostas, a entender como que ela fica depois de seca, se ela ainda mantém a saturação, se ela consegue misturar bem as cores, se a gente consegue chegar num tom aproximado da referência e tudo mais que eu vou mencionando durante o nosso processo de pintura aqui. Então, eu tinha feito a live testando essa aquarela ao vivo lá na Roxinha. Quem quiser me seguir por lá, o link tá aí embaixo do vídeo. Quem quiser também me apoiar pra gente conseguir comprar aquarelas pra gente fazer resenha aqui no canal, o link também tá embaixo. Também dá pra fazer isso lá pela Roxinha, mas se quiser fazer por esse link direto, tá tudo explicado aí embaixo do vídeo, tá? Geralmente eu fico na Roxinha trabalhando, estudando, tudo em live ao vivo. E depois, dependendo de alguns vídeos, eu reaproveito o conteúdo aqui pro YouTube, até porque vocês reparam que o layout desse meu vídeo é um pouco mais diferente, né? Então, quando eu troco o layout para esse com a câmera bem ampla na tela, é porque eu vou fazer conteúdo aqui pro canal no YouTube. Então, não sei se vocês já viram outros conteúdos que eu fiz aqui testando outras aquarelas escolares. Tem da Léo, da Reeves, da Acrylex, todos esses estudos que estão aí na minha mesa, eu andei fazendo, tanto na Roxinha quanto aqui pro YouTube, já tem os vídeos tudo certinho, os links desses vídeos estão sempre embaixo dos vídeos, justamente pra galera que chega aqui no canal, que não conhece conteúdo, que tá procurando uma aquarela escolar, seja para estudar, seja para pintar e se divertir, eu faço justamente esses vídeos para auxiliarem vocês, tá bom? Então, sempre olhem aí embaixo na descrição do vídeo, que tem todas as informações complementares sobre outros vídeos que eu menciono durante o nosso conteúdo, e assim vai. Então, para quem já me acompanha há muito tempo aí, já deve saber que boa parte desse papel aí que eu tô usando para fazer esses testes de aquarela é o nosso papel Mix Média da Canson, que também é um papel escolar, porque ele tem aquela textura canelada. Inclusive tem vídeo novo fazendo resenha desse papel, vou deixar linkado aí em cima e aqui embaixo. E eu corto, né, para fazer no tamanho A5, então eu corto no meio ali da nossa folha A4, para poder aproveitar melhor o papel, né, seja na frente ou no verso com o tempo. Então eu tô cortando aí o papel no meio para poder fazer no tamanho menor, mas não tão pequeno, justamente para fazer esse nosso teste com a nossa Sakura Koi. Se você então não me conhece pelas redes sociais, sou professora de aquarela há 4 anos, tenho curso online, também faço os nossos tutoriais aqui pelo canal, tem as minhas redes sociais aí embaixo, Instagram, Twitter, loja, a Roxinha, que inclusive tá ali em cima agora naquele balãozinho roxo. Então eu tô sempre fazendo uns tutoriais aqui de aquarela para ajudar a galerinha que tá começando na aquarela, que quer também se aprofundar e estudar melhor a aquarela, a técnica em si, que gosta mais da parte de camadas transparentes, que quer se aprofundar, ter um resultado efetivo e tudo mais. Se você quer aprender aquarela mais para se divertir, mais para relaxar, você também consegue aprender com os meus tutoriais, mas usando mesmo com a aquarela que você tiver aí, que também funciona. Antigamente eu tinha um estojinho da Sakura Koi de 24 cores, mas com o tempo eu deixei de usar e eu tinha dado até para uma amiga que tinha um filhinho que ele ia super aproveitar melhor que eu, né? Mas aí com a demanda dos vídeos e a galera pedindo mais por resenhas de materiais escolares, eu decidi então comprar de novo a aquarela da Sakura Koi, só que dessa vez com 12 cores. Justamente para fazer os nossos vídeos aqui, nossos conteúdos aqui no YouTube, para a gente investigar melhor
nossas tintas escolares, poder comparar com as aquarelas estudantis, entender as suas diferenças, semelhanças se tiver, e a propriedade em si da nossa tinta. Nessa hora aí eu tô limpando o nosso godezinho, porque já tinha umas tintas que eu andei usando, então eu vou limpar esse godê para deixar limpinho, para conseguir usar esse nosso godê para o nosso teste aí usando a referência daquele saquinho de pipoca. Lembrando que você consegue reativar a tinta de aquarela no godê, que é só molhar e a tinta reativa. Ela é diferente do guache, que o guache é, digamos que seja a irmã oposta da aquarela. O guache é bem diferente da aquarela, então não funciona como a aquarela. Inclusive tem um vídeo especificamente sobre esse assunto que eu também vou deixar linkado aí em cima e aí embaixo, para quem quiser entender melhor sobre a composição do guache e da aquarela, sobre como usar o guache e sobre como usar a aquarela. Eles funcionam um pouco diferentes nessa questão de fazer a pintura sobre camadas, sobre opacidade, transparência, que é aí que o bicho pega. E que a aquarela funciona bem diferente do guache, muita gente confunde, tá bom? Tem todas essas dúvidas aí pelo canal, é só dar uma procurada na lupa que vocês encontram facinho, tá bom? Eu então passei a nossa máscara de aquarela, né? Onde eu precisava pintar, onde eu não precisava pintar os espaços em brancos. Então a máscara de aquarela me ajuda nessa parte, para evitar que entre tinta nessa parte onde eu preciso deixar isolado só com a cor do papel mesmo, né? A textura e a cor pura do papel, sem passar tinta nenhuma. Então eu usei máscara, que é onde tá amareladinho ali, tanto nas listras da nossa caixinha, quanto em alguns milhos que estão ali pelo chãozinho. Dá um roxo que não vai dar muito perto da nossa referência, porque as cores que tem no nosso estojo da paleta aí tem uns tons muito mais avermelhados e não rosados, né? Por mais que eu tente usar um vinho meio rosado que tem lá, não vai ficar literalmente o nosso tom de roxo, que mesmo assim tentando chegar próximo da nossa referência não vai ficar 100% fiel. Na aquarela, como eu sempre digo, a gente não usa branco, a gente usa água pura, então eu não vou usar branco justamente para não deixar a nossa aquarela muito mais opaca, porque a característica dessa tinta já é opaca, então eu não quero deixar mais grossa ainda, como se fosse um guache, que é o que eu sempre falo aqui pelo canal, que inclusive aquele nosso vídeo de guache fala exatamente disso. Então eu vou ficar sempre tentando misturar ali para tentar chegar mais ou menos próximo do nosso tom de roxo meio lilás da nossa referência. E aí o vermelho que eu coloco, ele é um pouco mais alaranjado, então vai dar uma cor completamente diferente, fugindo do roxo. E geralmente eu detesto fazer roxo, porque roxo é sempre uma das cores que dá mais problema nas aquarelas escolares, porque nunca sai exatamente o tom de violeta, o tom de lilás que a gente quer. Justamente porque quase nunca tem magenta nos estojos. Tem mais o vermelho, que é a nossa cor secundária. Durante o processo da gente passando a aquarela, espalhando, é ok. Aí com o tempo, a aquarela que você já tinha passado antes, né, nas primeiras camadas, quando ela seca, ela vai ficando meio apagadinha, que eu já esperava isso. E quando você quer tentar fazer um tom um pouco mais escuro, para tentar remeter um pouco as sombras, sem diluir muito, a tinta fica realmente bem mais grossa, lembrando até um guache mais diluído. E aí, quando você deixa essa cor mais grossa, um pouco mais densa, ela fica bem mais opaca. Quando seca, ela perde um pouco o brilho dela e a saturação também. Então, isso aparece bastante no processo de secura dela, de secagem, né? Quando você depende um pouco dessa camada de baixo para conseguir criar mais volume, você acaba tendo que adaptar
encurtar esse processo de pintura sem ter que pegar mais tinta grossa para conseguir criar um brilho e uma saturação, usando a mesma quantidade de tinta diluída para fazer as camadas transparentes sobrepostas. Tem que ter um joguinho de cintura a mais aí para lidar com essa questão do aspecto dessa aquarela, dessa tinta. Também esse momento que eu peguei ali aquele tom de roxado que eu tinha feito antes e tava tentando misturar um tom meio amarronzado. Justamente porque como eu tava fazendo a sombra, eu queria aproveitar o mesmo tom da sombra, do roxo, mas também com um tom mais arroxeado, mais amarronzado, porque era justamente a sombra do próprio grão do milho. E ali na referência que eu tava acompanhando, a sombra do milho não tem uma sombra tão arroxeada, mas é uma mistura, porque é uma sobreposição de sombra. A sombra da própria mesa, que já era arroxeadinha, meio lilás, e a sombra do próprio milho, então eu precisava fazer essa adição de cores. No processo de mistura das cores, estava bem complicado, bem chatinho para conseguir chegar no tom próximo da referência que eu tinha. E para tentar deixar similar com as cores que eu tinha ali no estojo, eu tava brigando bastante. Vocês viram que eu tava fazendo bastante mistura ali de cor. Aí eu errava, aí eu colocava outra, aí eu colocava de novo. Aí chegava num tom que deu nada a ver. Aí eu falei, ai caramba, tô perdendo tudo que eu fiz. Aí depois eu adicionei mais algumas cores, aí eu consegui chegar próximo do tom. Então chegou ótimo, deu certo. Só deu mais um pouco de trabalho, né? Quebrei um pouco mais a cabeça, fiquei um pouco meio nervosa e tal, mas consegui chegar mais ou menos ali num tom próximo, né, da nossa referência, deu pra usar. Lembrando de novo também que muito provável depois que essa cor secasse, ela poderia perder a saturação, um pouco do brilho, e eu teria que fazer mais outras camadas, né, mais outras camadas de mão, né, para tentar reforçar aquela sombra e ela não se perder com o tempo e o processo de secagem dela também. E se vocês pararem para perceber, eu tô direto com o celular, é porque eu também tava gravando alguns processos para gravar pro TikTok, porque eu também tenho aquela rede ao lado, a rede vizinha do Instagram, sabe? Então, se vocês quiserem me acompanhar lá pelo TikTok, o link também vai estar aí debaixo do nosso vídeo, no box de informações. E tá sempre linkado também nas minhas redes sociais no geral. Inclusive na capa do nosso canal aqui no YouTube, ali no cantinho na direita também tem o link do TikTok. Logo que você já entra no meu canal e não me conhece, vai me fuçando nas outras redes sociais, eu também tô por lá. Então eu tava literalmente fazendo 2 em 1. Tava fazendo uma live, tava aproveitando o vídeo da live pra poder fazer conteúdo aqui pro YouTube e ainda estava gravando pro TikTok. Uma coisa atrás da outra pra fazer, não é fácil não.
Então, que eu fiz a nossa sombra ali naquele lado esquerdo, reforçando os tons um pouquinho mais escuros da sombra no caso, né? Tanto da parte mais arroxadinha quanto da parte mais vermelha. Eu também misturei um pouco dos tons, porque como tem sombra, às vezes a sombra rebate na lateral da caixinha ali, que também é vermelha, e vice-versa. Depois eu retirei a parte da máscara da aquarela. E quando eu retirei as listras vermelhas do lado da direita, ficaram um pouquinho deformadas. Então, também repassei mais um pouquinho mais de camada ali da listrinha vermelha com o próprio pincel fininho. Tirei também as máscaras da parte dos milhos ali em cima e dos milhos que tinham espalhados no chãozinho. Reforcei um pouquinho mais a sombra do milho. E também um pouquinho ali o brilho do milho, deixei uma parte branca, né, que é a parte do papel que não era para pintar, em volta também dei uma reforçada ali nos tons amareladinhos mais claros, que quando a gente tira a máscara, às vezes acostuma e às vezes sai um pouquinho mesmo, um tequinho mais do papel, um pouco da textura, ainda mais que esse alcançou um mix média, né, então a textura canelada atrapalha um pouco nesse processo da máscara. E às vezes acaba saindo mais do que devia, né? Acontece. Então eu tava reforçando e melhorando o degradê dessas partes aí, pra gente conseguir ter melhor a nossa luz e sombra da nossa referência, para que essa ilusão de luz e sombra, a ilusão de volume do nosso objeto de estudo esteja de acordo com a referência, esteja fazendo sentido. Então eu estava arrumando justamente essa parte. O processo, querendo ou não, sempre vai sair um pouquinho da camada de baixo, por mais que essa aquarela seja opaca. E é uma característica dessa aquarela mesmo, tem que ter um pouco mais de paciência com ela. Ainda mais se for trabalhar com aquarela bem diluída, bem transparente. Se você for preferir trabalhar com ela mais grossa, como se fosse próximo de um guache, ou só pela diversão, isso daí você nem tem muito com o que se preocupar. É mais mesmo se estiver seguindo a técnica à risca em relação a trabalhar com as camadas transparentes. Antes que eu esqueça, essa aquarela ficou bem apagada no geral quando eu postei lá no Instagram. Eu vou deixar o link aí embaixo. Eu tive que dar uma melhorada na luz, na saturação e nas sombras. Porque se eu passasse mais tinta ia sair na camada de baixo e quando ela seca ela apaga. E principalmente aqui ficou meio manchadinho. Eu vou mudar o foco. Eu tentei passar um pincelzinho aqui pra tentar limpar, né, pra deixar mais homogêneo. Não sai de jeito nenhum. A tinta marca bastante, depois ela seca e depois dá uma apagada. Então ela mancha de um jeito que não ajuda muito com que você consiga fazer correções durante a pintura. Mas olhando a pintura assim, no geral, de longe, ela fica bem manchadinha, bem bonitinha. Mas o processo da pintura pode ser um pouquinho exaustivo, cansativo, estressante, dependendo do que você quiser fazer dentro da pintura, né? Que tem essas questões limitantes da Sakura Koi. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui. Me sigam nas redes sociais para acompanhar meu trabalho e os outros vídeos que a gente tem aqui pelo YouTube. Tchauzinho!